E você falou, né, Daniel, assim, da influência do seu pai aqui no, nesse amor pelo cinema, na descoberta de filmes e tal. É, depois que você perdeu seu pai, teve, assim, outras pessoas que você considera, assim, como mentores para despertar que influenciou esse caminho de uma forma, assim, decisiva para determinados filmes, para você cada vez mais ir se aprofundando mesmo na arte do cinema? Eu acho que aí já vou partir para o ponto dos profissionais, né? Eu Tá. tinha a revista 7 desde sempre, assim, perdi alguns números. Alguns anos atrás eu tive a sorte de achar um colecionador que estava se desfazendo da coleção inteira, e hoje eu tenho a coleção inteira da 7 encadernada. Para mim é uma enciclopédia, assim. Se você disser assim, pô, você lembra quando estreou o Silêncio dos Inocentes no cinema? Eu vou lá em 91, abril de 91, tá lá, a estreia do Silêncio dos Inocentes no cinema, como ele foi recebido. Meses Isso é uma depois, como ele enciclopédia chegou. mesmo. Exatamente. Então, assim, ele tá lá, tá, eu coloquei ele de formato enciclopédia, então ele tá lá de julho de 88 até 2010, que foi o último ano da 7, então assim, eu tenho ele dividido em 6 meses. Então, enfim, eu vou partir para os mais profissionais, né, que meio que me puxaram para isso, né? Eu costumava comprar todo domingo, nos anos 90, o Globo só para ver a coluna da Ana Maria Baiana. Não existia internet ainda, 91, 92, 93, a internet chegou em 95, né? 95, 96 no Brasil, enfim. Mas eu lia todo domingo a coluna hollywoodiana da Ana Maria Baiana. E sabia que ela era votante do Globo de Ouro pelas páginas da Sete também. Então, a gente procurava eu quero um livro que ela tenha publicado sobre cinema. Eu ia atrás de um livro que ela tinha publicado sobre cinema, né? Anos depois eu tive a honra de ter a Ana Maria Baiana aqui em Fortaleza, primeiro fazendo um curso, né, do qual eu produzi, participei. Eu não vou precisar o ano, se foi 2011 ou 2012, e depois lançando um livro, né, como ver um filme, que é bem simples, né, para aquelas pessoas que estão começando ou engatinhando a querer saber um Sim. pouco mais do filme, que ela divide em subgêneros e tal. Então, na Maria Baiana, desde a época dos anos 90, né, meio que eu acompanhei isso. Nas páginas da Sete também, eu lembro que a Isabela Boscov começou a escrever lá, depois migrou para a Veja. Eu também procurava as críticas dela, tanto na Sete quanto na Veja, né, e hoje ela tem um grande canal na internet enfim, se transformou para muitos hoje numa grande referência, né? Pessoas que não conheciam anos atrás. Voltando aqui ao Pablo Vilaça, né? Que foi um dos primeiros Sim. a escrever na internet com o cinema em cena. E aí eu comecei a acompanhar também as críticas dele e tive a honra de fazer o curso em Salvador, quando ele fez, junto com você aí, Sim. acho que em 2007, 2008, e depois aqui em Fortaleza ele teve por 2 vezes, e eu tive com ele aqui, se não me engano, 2013, 2015, e aí também é uma honra, né, agora ser colega do Pablo Vilaça, por exemplo. Sim. Ana Maria Baiana, inclusive, quando teve o início dos votantes internacionais do Globo de Ouro, ela estava saindo do Globo de Ouro, mas ela disse, participa, entra, eu acho que você tem chance e tal, e eu falei assim, poxa, será? Né? Eu não tinha essa noção naquele momento, Sim. o que é que o Globo de Ouro queria, né, com os votantes internacionais, a gente pode até explicar aqui mais ou menos, mas enfim, a Ana Maria Baiana, meio que quando eu entrei ainda estava lá, e no ano seguinte ela saiu do Globo de Ouro como alguns fundadores ou mais antigos do Globo de Ouro, né, então assim, acho que a Ana Maria Baiana, a Isabela Boscov, o Pablo Vilaça. E quero citar também um cara que você conhece, que acho que você citou até, que vai conversar com ele, que é o Sadovski. Sadovski também, É, o Roberto Sadovski, ele acho que ele é uns, não sei, acho que uns 6 ou 7 anos mais velho que eu, mais ou menos, mas eu acompanhei desde a entrada dele na revista 7, no começo e tudo, e no final dos anos, no final da revista, inclusive, ele chegou a ser editor, né? Enfim, é. e eu também acompanhei o Sadovski, troquei muitas ideias com ele. Tal. Hoje em dia, por exemplo, eu, vez por outra, além do Pablo,
que ainda troco ideia, e dos colegas votantes do Globo de Ouro, eu troco ideia também com o Daleno Nogari, né, que eu acho que é um cara bacana, isso de hoje em dia, né, hoje eu acho que, enfim, está estabelecido como figura de internet, que, enfim, que consegue compor críticas e o mercado, mas eu acho que foi mais ou menos isso, né, veio cristalizando daí, assim, depois do meu pai me dar esse gosto pelo cinema, eu fui atrás de saber um pouco mais profissionalmente, né? Porque eu não sabia exatamente como é que se eu poderia chegar, ou se eu seria só um cinéfilo, né? Que leria um pouco mais, mas até chegar à escrita, enfim, a vídeo, a cobertura de festivais, e olhando de trás para frente, isso para mim eu nunca imaginei. Eu trabalhei muito tempo em locadora aqui em Fortaleza. Eu tive uma gerente chamada Regia Silva que sempre me incentivou a ler mais, a ver filmes diferentes e tudo, né? Então, assim, isso para mim foi muito importante também.